Tô pensando aqui em fazer um videozinho um pouco diferente aí para você que tem um carrinho aí que tá na garantia ainda, tá com baixíssima quilometragem, aquele carro que a gente chama aí de seminovo, né? Carro que não tem aí ainda 20 mil quilômetros, tem dúvida com relação ao serviço que é feito na concessionária, garantia e uma série de coisas. Então eu acho que eu vou aproveitar aí esse Prisma, né? Parece um Onix, porque vocês também não estão vendo a parte de trás do carro aí, apesar de estar no descritivo aí do vídeo, né? Já viram, né? Mas na verdade é um Prisma, mas é o mesmo motor aí, mesma motorização do Onix, a mesma mecânica, né? O Prisma e o Onix são dois iguais. A diferença aí é que o Prisma ele é um carro sedã, né? E o Onix ele já é um carrozinho hatch, né? Então eu vou aproveitar esse carrinho, pessoal. Ele é um carro 2015, né? 1515 e ele tá com baixíssima quilometragem. Vamos dar uma olhadinha aí? Vamos bater um papinho? Então vamos nessa aí. Bom, pessoal, então a manutenção de hoje ela vai ser feita aqui nesse Prisma, ok? Ele é um carro ano 2015, tá? E ele tá com baixíssima quilometragem. Vamos dar uma olhadinha aqui qual que é a quilometragem do carro. Então, que é bem facinho, é só abrir a porta aqui que ele já vai acender lá o painel e a gente consegue dar uma olhadinha. Olha lá a quilometragem lá, tá? 15.474 quilômetros, né? 15.500 quilômetros aí. Essa é a quilometragemzinha do carro aí. Beleza? Deixa eu dar uma melhorada aqui, né, na qualidade. Olha lá, 15.474 km. Beleza? 15 mil quilômetros. É um carro 2015. A gente chama aí de um carro seminovo, porque tem aí apenas 2 anos de uso e baixíssima quilometragem, tá abaixo de 20 mil quilômetros aí. Ah, Max, carro seminovo é um carro que tem tanto tempo, tem tanta quilometragem. Tá bom, pessoal, não vamos entrar nesses pormenores aí, beleza? A ideia do vídeo aqui não é ficar debatendo e ficar discutindo isso aí, não é essa a finalidade aí. Bom, o que será que tenha a ser feito num carro que tem 2 anos de uso, ok? E tem apenas 15.500 quilômetros rodados. Esse cliente, ao comprar o carro na concessionária, ele levou para fazer a revisão lá dos 10 mil quilômetros, onde você faz aí a substituição de óleo e filtro de óleo, e eles fazem uma espécie de check-up, ok? Passado esse período, como ele roda muito pouco, já deu aí 2 anos de uso o carro acabou que saiu agora fora da garantia, ok? Saindo fora da garantia, é natural, o cliente ele sabe que precisa fazer manutenção, né? E aí ele nos procurou aqui pedindo informações aí a respeito da manutenção. Esse carro, pessoal, ele veio para fazer a substituição de óleo, ok? Filtro de óleo, e ele pediu que eu estivesse verificando, checando alguns itens. Mas quais itens seriam esses? E o que deveria ser de fato aí substituído, né? O que deve ser checado? Como é que a gente faz uma avaliação para saber o que de fato precisa ou não precisa ser feito? Então, eu vou tentar com esse videozinho esclarecer aí algumas dúvidas, né? De pessoas que eu conheço, tá bom, pessoal? Então, são pessoas próximas a mim, que têm carros nessa situação e sempre me fazem a mesma pergunta, têm os mesmos questionamentos. Então, com esse vídeo, eu acredito que eu vou conseguir facilitar a minha explicação. Por quê? Porque eu dou o endereço aí, o canalzinho no YouTube, a pessoa assiste lá o videozinho, que vai ser esse videozinho aqui, e aí fica mais fácil o esclarecimento, ok? Então, vamos por etapas aqui, ok? Primeiramente, pessoal, aqui no motor, a gente parte da parte de correia dentada. Será que esse carro precisa substituir correia dentada ou não? É óbvio que todo mundo vai falar, lógico que não, Max, carro seminovo, 2 anos de uso, tal. Então vamos por etapa aí antes de dar palpite, beleza? Então vamos por etapa. Correia sincronizadora aqui, com o seu devido rolamento ali.
Correia sincronizadora, pessoal, ela tem um prazo de validade. Qual é o prazo de validade? Tá? Antigamente estava se prescrevendo um prazo de 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? Ou uma média de 60 mil quilômetros rodados, ok? Com o passar dos anos, com a tecnologia e uma série de outras coisas, foi se percebendo que precisaria se reduzir o prazo em anos. Então, se determinou um ano a menos, 4 anos, 1, 2, 3, 4 anos. E os 60 mil quilômetros permaneceram, tá? Já tem montadora prescrevendo prazo de 3 anos e meio, ok? 1, 2, 3,5. Olhe no manual do proprietário aí do teu carro qual é a prescrição do fabricante para a vida útil da correia em tempo, não só em quilometragem. Percebam que esse carro tem apenas 15 mil quilômetros, mas ele já tem 2 anos de uso. Certamente, daqui a 1 ano e meio, 2 anos mais aí, esse carro vai estar com 30 mil quilômetros, ele vai precisar fazer a substituição da correia sincronizadora aqui, assim como o seu devido rolamento, seguindo a norma ABNT, ok? Cuidado com isso, porque tem carros aí que a correia, ela se parte por prazo e não por quilometragem. Então não fique esperando prazo em quilometragem. Substitua o componente pela vida útil em tempo, beleza? Joia? Correia de acessórios é a mesma situação, precisa se avaliar com relação à condição da correia. Por quê? Porque ela é uma correia que ela fica exposta. Então às vezes o carro pega enchente, às vezes ele pega estrada lamacenta, você vai ali para uma chácara, para um aniversário, né? Você vai para uma confraternização de um amigo e é aquele endereço, né, meio complicado. Você coloca lá no GPS, você vai parar lá no meio do nada, onde Judas perdeu as botas, e lá tem estrada de terra, estrada de lama, e acaba que essa correia, ela vai se contaminando com esses componentes, com as pedras, com a areia, com o barro, com a terra, até mato. Então tem que tomar cuidado, tem que se verificar a situação desse componente. Por isso que no manual do proprietário pede que se verifique a situação do componente, ok? Então, dependendo de onde você anda, às vezes você tem uma casa de veraneio, né, onde você tem que pegar ali uma estrada de terra para chegar até essa casa de veraneio. Então, observe, ok? Tenha atenção com relação a esse componente. Qual é o prazo em vida útil e quilometragem? O mesmo prazo, pessoal, da correia sincronizadora. Dependendo da situação, às vezes você precisa antecipar um pouco o prazo dessa correia, que é a correia de acessórios, tá? Mas normalmente o prazo é o mesmo prazo da correia sincronizadora. Eu tenho visto aí carros que têm a manutenção feita em outras oficinas, só que foi substituída a correia sincronizadora com o devido rolamento e foi mantido a correia de acessórios. E a correia de acessórios ela deve ser trocada junto com a correia sincronizadora, porque ela roda a mesma quilometragem, exceto aqueles casos onde houve a substituição antecipada da correia de acessórios, mas não foi substituída a correia sincronizadora. Então, nessa situação, nesse caso, você pode manter a correia de acessórios aqui, porque ela foi trocada antes, e trocar sua correia sincronizadora. Não aconselho fazer esse tipo de substituição. Por quê? Porque a correia, pessoal, ela tende a viciar aqui nas polias e no rolamento. Ela vai laceando, ela vai viciando, ela vai pegando um formato aqui de funcionamento. Então, às vezes, você vai desmontar a correia e vai remontar ela, porque ela ainda está dentro do prazo de validade de quilometragem. Pode acontecer que a correia ela comece a fazer barulho, pode acontecer que a correia comece a desfiar, tá? Por isso que se pede que se verifique a posição de funcionamento da correia, o sentido de rotação da correia. Então, às vezes não é observado esse sentido de rotação e é reaplicado a correia usada, tá? E aí você começa a ter problemas ali. E aí você vai ter que parar o carro novamente em uma oficina para fazer a substituição. Então, quando você faz a substituição aqui da correia sincronizadora, você efetuando a substituição da correia de acessórios aqui,
você está fazendo um bom trabalho, ok? Por quê? Porque você não vai ter que ficar parando para ficar fazendo verificações, checagem, né? Vai ficar com aquela dúvida, pô, a correia sincronizadora eu sei que tá boa, mas a correia PolyV eu sei que ela ainda roda mais um pouco. Mas quanto é esse mais um pouco? Ok? E aí fica um pouco complicado você determinar prazos, porque cada cliente, cada carro tem um perfil de uso, beleza? Então, substitua a correia de acessórios, assim como os seus devidos rolamentos, caso tenha, juntamente com a correia sincronizadora, juntamente com a correia dentada ali, ok? Substitua junto no mesmo prazo, porque não adianta você trocar a correia sincronizadora aqui e de repente você fica na mão aí, num lugar ruim, né, de mão de obra, ruim para parar, às vezes numa autoestrada, né, esse tipo de situação, você tá sem a correia ali de acessórios, ela às vezes vai parar de funcionar o ar-condicionado, às vezes vai parar de funcionar o alternador, então vai deixar de carregar ali a bateria do carro, né, não vai carregar, vai deixar de carregar, aliás, vai deixar de funcionar a bomba da direção hidráulica, quando o carro tem direção hidráulica, tem carros que tem direção elétrica, tem outros que são eletromecânicas, é uma bombinha à parte, não tem uma correia, mas em carros que tem uma direção hidráulica e depende dessa correia, se uma correia dessa se parte, você deixa de funcionar o alternador e a direção hidráulica. Primeiro você vai levar um susto danado. Quem não está acostumado com a direção pesada, né, tá sempre acostumado com aquela direção levinha porque a bomba tá funcionando ali, quando a correia se parte, dá um susto na pessoa porque o volante fica muito pesado, então a pessoa acha que o volante travou e isso pode provocar acidente. Então cuidado com isso, pessoal, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas se essa correia quebrar não tem problema, não vai ferrar o motor do carro, só que ferra a sua vida, ok? Pode provocar aí sim um acidente, tá? Então substitua essa correia, cuidado com a correia de acessórios aqui, ela tem prazo e tem que ser avaliado esse prazo. No caso desse carro aqui, não há necessidade de substituição nem da correia sincronizadora com o seu rolamento e nem da correia de acessórios com o seu rolamento. Nesse caso aqui, não há essa necessidade. Tem mais um detalhe, às vezes você fala assim, mas o alternador para de funcionar e eu tenho a bateria aqui que vai manter aí por um tempo. Sim, lembrando que essas baterias, pessoal, mais novas, observem o tamanho da caixa da bateria. Olha como foi reduzido a caixa da bateria. É uma bateria muito pequena, tá? Ela vai fazer com que o carro, com que o sistema funcione, ok? Mas o sistema ele tem que estar num todo funcionando. Ela depende, tá, do funcionamento do alternador. Se a correia se parte e o alternador para de funcionar, automaticamente essa bateria ela vai durar muito pouco, suprindo a necessidade de todo o sistema. Lembrando que esse carro é um carro 2015, então a gente tem muita tecnologia na parte elétrica do carro. Então depende muita coisa, né, aqui da bateria. E olha o tamanho da bateria. Então, qual será o tempo que essa bateria vai durar aqui sem o alternador carregando e fazer o motor funcionar direitinho? Muito pouco tempo. Então, às vezes, se você está numa autoestrada ali e a próxima cidade é daqui a 50, 100 quilômetros, pode ser que a bateria não chegue até lá e aí você vai ficar sem bateria, porque você não tem o alternador. Automaticamente, o seu celular acaba descarregando. Você vai precisar carregar a bateria do seu celular para fazer uma ligação de emergência. Você não tem bateria no carro, então o acendedor de cigarro lá para carregar não vai funcionar. E você vai depender da autoestrada, da estrutura da autoestrada. Se for aqui próximo à oficina, a gente tem aí a Ecovias, né? A cada 1 quilômetro você tem um telefone ali de emergência. E se for numa autoestrada, dependendo da cidade que você está indo, que não tem nenhum tipo de assistência, nem guincho, nem telefone, não tem nada. Então você não tem bateria, não tem um celular mais funcionando que descarregou a bateria, né? E o carro parou na autoestrada por conta de uma correia, ok? Então atenção com esse componente, beleza? O que mais a gente teria aqui nesse carro? Bom, vindo aqui dessa parte, a gente tem a parte aqui do filtro de ar. O filtro de ar, tá? A recomendação de substituição dele é a cada 10 mil quilômetros, tá? Normalmente os fabricantes recomendam um prazo de 10 mil quilômetros, ou
o prazo de 1 ano, beleza? Então esse é o prazo. Ah, mas e se eu não rodei 10 mil e por que eu tenho que trocar em 1 ano? Dependendo da situação, pessoal, dependendo de onde o carro está, em qual cidade, qual município, ok? Porque o Brasil é um país tropical, a gente tem umidade. A umidade causa interferência no papelão do filtro. Por isso que a gente sempre fala para colocar filtro de boa qualidade. Jamais coloque filtro de baixa qualidade, porque a umidade interfere aqui no papelão do filtro e vai causar obstrução na filtragem. Vai dar deficiência de filtragem. Uma vez que der deficiência de filtragem, você vai ter todo um problema no motor aqui relacionado à deficiência de filtragem, ok? Então, o filtro de ar é importante substituir ele uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros, ok? Dependendo da situação, da região, você tem que trocar em um período de 6 meses, tá? Ou às vezes até 5 mil quilômetros, porque o filtro se contamina muito mais rápido, ok? Você anda em estrada que tem muita poeira, quem mora em Minas Gerais, ali naquele quadrilátero ferrífero, você tem muito pó de ferro suspenso no ar, então isso prejudica muito o funcionamento das correias e também do filtro de ar, então você tem que trocar com muito mais frequência. Toma cuidado aí, tem muita gente que negligencia aqui a substituição do filtro e às vezes quando faz a aplicação, coloca um filtro aí de baixa qualidade. Aplique o filtro original comprado na concessionária ou um filtro de boa qualidade, né? Pode ser um filtro da MAN, que é um filtro original de montadora, eu já falei isso aqui. Pode ser um filtro da Fran, que também é um filtro original de várias montadoras, são filtros aí de boa qualidade, ok? E tem as outras marcas aí que as montadoras pedem para fabricar e colocam na caixinha aí do fabricante e disponibilizam lá no balcão de autopeças da concessionária, ok? Que às vezes não é um filtro MAN, às vezes não é um filtro da Fran, é um outro fabricante independente aí que faz unicamente aí para concessionária, beleza? Então não negligencia aqui o filtro de ar. Pô, Max, esse carro precisa ou não precisa? Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro eu vou ter que verificar o histórico. Se esse filtro foi trocado com 10 mil ou se já tem 1 ano. Se ele já foi trocado há 10 mil quilômetros atrás e agora a gente tem 5 mil de quilometragem em cima desse filtro, porque o carro está com 15 mil, teoricamente não preciso substituir aqui o filtro de ar, ok? Nem por prazo e nem por quilometragem, tá? Se tiver dentro desse período de 1 ano. Agora, se já excedeu o prazo de 1 ano, né, e não foi trocado com 10 mil quilômetros, já passou da hora de substituição desse filtro de ar. Max, como é que eu sei se foi trocado ou não? Pessoal, quem faz serviço na concessionária tem uma nota fiscal. Com essa nota fiscal na mão, você verifica esse componente aqui, ó, qual é a quilometragem e data que foi trocado o filtro. E aí você verifica em anos, lá se tem 1 ano, ou se foi dentro de 10 mil quilômetros. Tá dentro? Ótimo, beleza, não precisa mexer. É um pouquinho complicado, pessoal, essa gestão aqui, porque muita gente se perde devido a ter muitos componentes. Então, com esse vídeo, eu estou tentando mostrar alguns componentes. Pode ser que eu nem fale sobre todos, tá? Mas eu vou tentar usar aqui como exemplo esse carro que tem 2 anos de uso e 15 mil quilômetros rodados, tá? Outra coisa, vamos lá. Já falei sobre a correia, já falei a outra correia, filtro. Vamos seguir aqui, ó. Aqui, óleo de direção hidráulica. Pô, Max, por que tá melado e o meu carro também fica melado desse jeito aqui? Isso é feio. Pessoal, maioria dos carros tem esse problema aqui, tá? De óleo da direção hidráulica deixar sujo aqui, ó, o reservatório. Por quê? Porque conforme o fluido vai aquecendo, ele tende a expandir, tá? E criar vapores, ok? E esses vapores, eles precisam sair. E normalmente eles saem, tá? Pela válvula que tem, pela guarnição que tem na tampa. Conforme ele sai, né? Como é um vapor de óleo, ele vai agarrando aqui no reservatório. Conforme você vai andando com o carro, aquela sujeira que vai entrando, que tem no ar, que fica suspenso, né, na atmosfera, vai agarrando nesse óleo. E por isso que vai ficando sujo, tá?
Isso aí vai variar de carro para carro, porque depende da tecnologia do reservatório e da tecnologia da tampa, né? O quanto é eficiente a vedação da tampa aqui, suficiente para fazer com que tenha essa ventilação, né? Esse respiro do óleo, ok? Da direção hidráulica, sem que cause esse tipo de problema, essa sujeira aqui. Isso é um pouco normal, tá, pessoal? Não tem muito o que se preocupar com relação a isso. Porém, uma vez que você tem a perda aqui do fluido, por conta que ele vai evaporando aqui, você precisa verificar o nível. Por isso que tem um livrinho aqui, ó, dizendo para se verificar o manual do proprietário quanto ao nível e quanto à qualidade, né? Qual é o tipo de fluido que eu tenho que aplicar aqui. Então é isso que a oficina tem que fazer, tá? Verificar o nível, ok? E também qual é o prazo para a substituição. Eu acho que, eu não sei nem se no manual desse carro tem prescrito o prazo aqui de substituição do fluido da direção hidráulica, tá? Uma vez que você não substituir esse fluido, pessoal, ele vai deteriorando a bomba da direção hidráulica e vai deteriorando também o mecanismo da direção hidráulica, ok? Por quê? Porque não foi substituído. Ah, mas no manual não tem uma prescrição lá de prazo. Não vai ter mesmo, pessoal. O manual não tem prescrição de prazo de troca de amortecedores. Alguns componentes eles prescrevem um prazo, outros não, ok? Então aqui, ó, vai o bom senso, ok? E vai também a experiência do reparador. Então aqui na oficina, por experiência e já há muitos anos trabalhando, eu costumo recomendar, tá? Eu prescrevo para os meus clientes a substituição a cada 5 anos ou a cada 50 mil quilômetros, ou um ou outro. O que ocorrer primeiro, 5 anos ou 50 mil quilômetros. Trocou o fluido aqui a cada 50 mil ou 5 anos, você dobra, triplica, quadruplica a vida útil de todo o sistema de direção hidráulica. Isso o fabricante, a concessionária não vai passar para você quando você leva o carro para fazer uma revisão, ok? O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente verificar aqui o nível do fluido, ok? Como baixa muito pouco, muitas vezes não vai ser nem mexido no fluido e vai ficar aí até acabar a garantia, você tirar o carro da garantia. Você tirou o carro da garantia, acabou a garantia, aí é um problema seu. Quem vai cuidar da manutenção é você que comprou o carro, juntamente com o seu mecânico, ou se você vai levar em alguma concessionária, ok? Então, cuidado e muita atenção com esse componente aqui. Eu já vi vários casos aí da direção hidráulica começar com barulho, porque não foi se observado quanto à substituição desse fluido. Ah, mas não está no manual do proprietário, lá diz que não precisa substituir. Sim, dentro da garantia, pessoal, se é 1, 2, 3, 4 anos, não vai precisar substituir. Está correto o manual do proprietário. Depois da garantia, pessoal, aí a manutenção é por sua conta, proprietário. Então você precisa se atentar quanto à autonomia desse fluido. Ele tem prazo prescrito, tá? Se você for consultar o fabricante do fluido, ele vai dizer que se o fluido mudou a cor dele, é porque ele perdeu uma das suas características, que é a coloração. E se ele mudou a cor, é porque ele tem em suspensão, ok? Ele tem em suspensão partículas de metais que se desprenderam aí no funcionamento do sistema. E essas partículas, elas são um abrasivo para todo o sistema de direção hidráulica. Essas partículas suspensas no óleo que começam a lixar, são um abrasivo. É como se fosse uma lixa. Vai lixando o eixo da bomba, vai lixando o mecanismo da bomba, vai lixando o retentor da bomba. Então, se você efetua aí a substituição do fluido, do líquido aqui da direção hidráulica, você preserva a vida útil aí da bomba, preserva a direção hidráulica, preserva os componentes. Por isso que é importante substituir aqui o fluido da direção hidráulica dentro desse prazo, 5 anos ou 50 mil quilômetros. Pô, Max, esse carro ainda está com 15 mil e tem só 2 anos, precisa? Não, pessoal, não preciso fazer nada aqui. O que eu vou fazer? Verificar quanto ao nível, assim como a concessionária faz. É óbvio
que eu tenho um certo cuidado aqui e efetuo também uma limpeza, ok? Eu costumo efetuar uma limpeza aqui, porque através do quanto esse fluido vai se soltando aqui, vai causando aqui a sujeira, eu também avalio a situação da vedação dessa tampa aqui. Mas aí já é uma coisa minha, particular minha aqui da oficina, ok? Eu vejo carros que tem muita sujeira em volta do reservatório, como é o caso desse, me mostrando o quê? Que a vedação da tampa, um carro que tem 2 anos de uso e 15 mil, é de baixa qualidade, porque você tem uma perda, né, uma perca grande aqui do fluido, e isso faz com que você tenha que ficar complementando aí o fluido, ok? E nem sempre quando você leva o carro para uma revisão na concessionária vai ser complementado o fluido. Por quê? Porque isso tem custo lá na concessionária. E todo cliente que compra um carro novo, quando leva o serviço para uma concessionária fazer, a concessionária deveria fazer dessa forma como eu costumo fazer aqui. Só que a concessionária cobra muito mais caro. Então acaba que a concessionária não executa a operação e deixa ali sem mexer, porque ela sabe que isso aqui tem um prazo de validade que dentro da garantia não vai dar problema. Só que depois da garantia é problema do proprietário do carro. Só que se você tivesse substituído o fluido muito antes, você teria preservado muito mais aí o teu sistema, beleza? Então, só comentando sobre o fluido da direção hidráulica, que às vezes tem pessoas que têm dúvida, tá? Outra situação, pessoal, é o líquido de arrefecimento. É a mesma situação, tá? Aqui da direção hidráulica. Você tem uma perda aí do líquido de arrefecimento, às vezes pela vedação da tampa, ok? E muitas vezes também por conta de dilatação das mangueiras. As mangueiras, elas costumam às vezes dilatar um pouco, tá? E aí o fluido acontece como no caso desse carro aqui, ó. Ele baixou um pouco, olha lá onde ele tá lá, ó, tá? Tá abaixo do valor mínimo, ok? Estando abaixo do valor mínimo, precisa fazer um complemento. Ah, mas eu vou fazer o complemento de que maneira, Max? De que forma? Eu ponho água aqui dentro? É aí que começa todos os problemas de muitos motores, pessoal. Não se coloca água, tá? Dentro do sistema de arrefecimento. Não se coloca água, tá? Tem aqui, ó, o livrinho, tem o manual do proprietário, tá? Tá avisando aqui para você consultar o manual do proprietário lá quanto à reposição do fluido, do líquido de arrefecimento, ok? Aqui se coloca o líquido homologado pela montadora. Esse líquido atende uma norma, que é a NBR 15297, que já são os fluidos orgânicos, ok? Cuidado para não fazer a aplicação do fluido inorgânico, porque se você colocar um fluido inorgânico aqui, vai ter uma reação química e você vai estragar todo o sistema do carro, ok? Se você colocar água, você vai tirar o fluido da proporção dele, que é 50% de líquido de arrefecimento com 50% de água, mas não é água comum de torneira, é uma água desmineralizada, própria para a diluição do líquido de arrefecimento, ok? Não é água mineral, não é água da chuva, não é água filtrada, não é água fervida, não é água de torneira, é uma água desmineralizada, livre de flúor, livre de cloro, livre de minerais, é uma água morta, ok? É uma água específica para a diluição do líquido de arrefecimento. Se você colocar aqui, mesmo que seja essa água, você vai tirar o fluido aqui da proporção. Uma vez que você tira ele da proporção, você diminui o grau de ebulição dele. Normalmente o fluido tem um grau de ebulição de 125 graus. Se você utilizar água no sistema, esse ponto de ebulição ele vai diminuir, ele vai diminuindo. Então o que vai acontecer? Em um determinado dia você vai viajar com o carro e de repente você se depara com uma situação que é muito constrangedora, onde o carro começa a ferver ali, soltar aquele monte de fumaça em volta do capô do carro. E é por quê? Porque o líquido de arrefecimento aqui está fora da proporção, né? Tá somente com água no sistema, tá até vermelhinho lá, bonitinho, mas você não está com líquido dentro da proporção indicada pelo fabricante. Então isso precisa se tomar muito cuidado, pessoal, muita atenção. Pô, Max, aqui está baixo o nível, o que eu faço? Na concessionária, pessoal, lá no setor de peças, vende o que eu tenho aqui, ó, tá? Ó,
a Cedelco ali, ó, é o líquido refrigerante desse carro, assim como eu tenho de outros fabricantes aqui, ó, tá? Olha lá, ó, eu tenho aqui. Então precisa se verificar no manual do proprietário, tá? Qual é o fluido, qual é o número da peça que vai aqui, tá? Porque tem diferença. Então não é chegar num posto de gasolina, numa autopeça e comprar qualquer líquido refrigerante, qualquer aditivo e jogar aqui dentro do sistema. Não faça isso jamais, tá? De forma nenhuma, tá? Compre na concessionária e faça a aplicação de acordo com o número do chassi. Eles vão te dar o número da peça, que vai ser o aditivo, já pronto para uso, não precisa diluir nem nada. Você vem aqui, acrescenta e coloca no nível, que é o que eu vou fazer com esse carro aqui. Ah, Max, mas por que perde desse jeito aqui? Eu sei que tem sistemas aí que não tem tanta perda, né? Tanta perca, né? Isso varia, pessoal, de sistema para sistema, varia de carro para carro. Tem carro que tem uma perda pequena, tem outros que tem uma perda maior do líquido refrigerante. Por isso que se tem aqui o reservatório e tem um nível, justamente para você verificar e fazer o complemento. O que acontece é que muita gente faz o complemento de maneira equivocada, de maneira errada. Coloca qualquer produto, coloca só água. Não faça isso. É aí onde inicia-se todos os problemas de maioria dos motores, de maioria dos carros que eu pego aqui para fazer manutenção. Sistema de arrefecimento é complicado, é complexo e precisa se tomar muita atenção. Ok? Então, como esse cliente me conhece, ele deixou na minha mão. Ele mandou o carro aqui para mim e falou, ó, verifica aí o que precisar, você faz aí. Eu quero fazer uma espécie de uma revisãozinha para ver como é que está a situação aí do Prisma, né? E o que precisa ser feito aí, já com essa quilometragem de 15 mil quilômetros e 2 anos de uso. Então, eu estou aproveitando aqui para falar aí também de forma geral aí para muita gente que me pergunta, ok? Vamos lá, bateria. Bateria, ela tem vida útil, pessoal, mesma situação. Existem-se equipamentos que já fazem testes aqui para verificar a vida útil da bateria. Qual é o prazo, né? Quanto mais essa bateria pode rodar? Existe. Eu não tenho esse equipamento, mas eu tenho o multímetro, que também é uma ferramenta, é um equipamento. Então, o multímetro, deixa eu pegar aqui, é essa ferramenta aqui, ó. Eu tenho um multímetro automotivo e é através dos valores que é apresentado para mim aqui, ó, tá? De tensão da bateria, eu consigo mais ou menos, tá? Determinar qual é a situação desse componente, dessa bateria, ok? Não vou explicar detalhadamente como que eu faço, papapá. A ideia não é essa, tá? Mas eu consigo, uma boa oficina consegue fazer isso para o seu cliente. Muita gente sabe que as baterias elas têm uma vida útil, né, mediana. Tem baterias que chegam a durar 2 anos, tem baterias que duram 2 anos, tem baterias que duram 3 anos. Existem casos de baterias que chegam a durar 5 anos, tá? Isso é relativo, pessoal, porque vai depender do sistema do carro, vai depender se você tem um som original ou não, se você fica dentro do carro ouvindo o som com o carro desligado ou não. Se você viaja muito com o carro, ele vai ter uma autonomia maior na bateria. Se você usa muito em centros urbanos o carro, onde toda hora você está ligando e desligando o carro ali, roda pouco com o carro, então você consome mais do que o que você produz, tá? Então, quando o carro está ligado, o motor está funcionando, o alternador está produzindo energia aqui para a bateria. Quando o carro está desligado, não tem produção de energia para a bateria. Então, se você estiver dentro do carro, carregando um celular, com o som ligado, né? Esse carro aqui tem um kit multimídia, então às vezes você está mexendo ali no multimídia do carro, ele está consumindo a bateria. Você tem que ligar o carro e ficar com ele funcionando o tempo suficiente para carregar novamente a bateria. Só que isso muitas vezes não acontece. Às vezes você liga o carro, funciona um pouquinho o carro ali, esse pouquinho que você funciona não é suficiente para carregar totalmente a bateria, e aí o que acontece? Há um colapso na bateria, ela vai se deteriorando,
ok? E aí o componente tem uma vida útil reduzida. Então por isso que tem casos de carro que a bateria dura mais, tem outros casos que a bateria dura menos. Isso é relativo, varia de pessoa para pessoa. Em média, está em torno de 2 a 3 anos, essa é a média. Alguns casos aí, 4 anos, 5 anos, ok? Então varia de carro para carro, beleza? Então ó, essa bateria ela já tem 2 anos de uso. Mais um ano aí, mais um ano e meio, já vai ser ideal a substituição dela. Pô, mas a bateria não causou nenhum problema, tá funcionando direitinho, para que eu vou trocar? Pessoal, deu prazo em vida útil, é a mesma situação da correia. Por que você vai trocar a correia? Para não quebrar o motor do carro. Correia não precisa dar problema para você trocar, ok? Mesma situação da bateria, não precisa ela começar a apresentar sintomas de falha para você substituir. Quando ela começar a apresentar sintomas de falha, às vezes ela causou uma pane elétrica no teu carro e acabou queimando ou estragando algum componente do teu carro ou deixando na mão, tá? Esses carros modernos de hoje, eles usam muita tecnologia aqui da bateria, eles usam muita bateria. Isso saiu até numa propaganda aí da Moura, né? Mostrando que tanta tecnologia você precisa de uma boa bateria, né? E esse é o primeiro componente que costuma dar problema em carros seminovos, né? Passado aí de 2 a 3 anos de uso, você começa a ter problema nesse componente. Até porque eles reduziram o tamanho do componente aqui por conta de custo, e aí você tem prematuramente um defeito nesse componente. Então esse carro já tem 2 anos de uso, 15 mil quilômetros rodados, é um carro que roda pouco, mas tem um prazo de 2 anos. A bateria ela tem um fluido aqui, que é a água desmineralizada, ok? Com uma solução de ácido aqui, beleza? Então vai se perdendo esse fluido, vai se perdendo a água. Então conforme você vai tendo uma perda dessa água, né, desse fluido, as placas da bateria elas vão se juntando, e conforme ela vai se juntando, a bateria vai perdendo aí a sua capacidade de armazenamento, e conforme elas vão se juntando, ela vai perdendo a capacidade, fica só o alternador ali sofrendo uma sobrecarga, não consegue carregar a bateria. Você pode ter inclusive problemas no alternador e em vários outros sistemas aí. Eu já peguei carro que só de trocar a bateria resolveu todo o problema mecânico que o carro tinha no motor, e era problema na bateria. Então não deixe chegar nesse ponto. Se acontece num centro urbano, tudo bem, você troca a bateria. E se acontecer numa autoestrada, igual aconteceu uma vez com uma cliente nossa aqui, não substituiu a bateria foi parar com ela na autoestrada. E aí não tinha guincho, não tinha nada, ficou ali ao Deus dará, dependendo de quem passava, e não conseguiu fazer chupeta porque a bateria não funciona, tá? Você vai tentar fazer uma chupeta aqui, a bateria está com as placas coladas, não adianta, você queima a componente do carro, porque a bateria ela é um acumulador aqui. Se você for tentar fazer uma espécie de chupeta, né, que onde você usa um outro carro para auxiliar na partida, você... se não tiver aqui a bateria, você vai causar uma queima aqui em algum componente do carro. Então olha aí o cuidado que tem que se ter com a bateria, tá, pessoal? Então quando a gente fala que tem que fazer a substituição por prazo, não fica negligenciando para agora não dá, eu faço depois. Então para que tem o carro se não pode bancar a manutenção do carro, ok? Então cuidado aí, inclusive não está no manual do proprietário o prazo de substituição da bateria. Pode procurar aí que você não vai encontrar, beleza? Então, mais um componente aí. Sistema de freio, pessoal, tá aqui, ó, DOT 4. Tem gente que chega aqui na oficina, né, e quer comprar fluido de freio porque a luz no painel lá do carro tá acendendo. Quando a luz no painel começa a acender, pessoal, é porque abaixou o nível do fluido. Então tem um sensor aqui, ó, esse sensorzinho na parte de baixo aqui, que detecta a baixa do fluido e vai te avisar lá no painel que o fluido está baixo. Isso significa que não é para você completar o fluido de freio, pessoal, porque o fluido de freio ele não tem vazamento e ele não evapora, ok? Se o fluido baixou, é porque você tem desgaste nos componentes. Desgastou ali pastilha, desgastou a lona de freio, né? Ou pode-se ter algum possível vazamento em alguma das rodas, ok? Então, se a luz no painel do fluido de freio começar a acender, que é a mesma luzinha do freio de mão, tá? Leve o carro para uma oficina e peça para fazer uma checagem no sistema de freio. Certamente você vai encontrar problemas no teu sistema de freio, você vai encontrar peças com desgaste,
Uma vez substituindo as peças, você vai substituir o fluido de freio. O fluido de freio tem prazo de validade, ok? Ele tem que ser trocado aí uma vez por ano. Isso é recomendação dos fabricantes. Era o prazo de 24 meses, independente de quilometragem. Conforme foi se tendo a necessidade, foi se vendo que um prazo de 2 anos era um prazo ainda longo, reduziram esse prazo para 12 meses, independente de quilometragem, ok? Lembra do outro Onix, né? Esse é um Prisma, mas eu peguei um Onix, o mesmo motor, mesmo ano desse carro, e a gente tem aqui, tinha uma concentração muito grande de um parecendo uma graxa, né? De uma gosma, um lodo, né? Parecia uma graxa no reservatório, tá? Ó, esse carro aqui não tem ainda, tá? Por quê? Porque com a umidade, o fluido ele vai absorvendo a umidade ali, então ele vai perdendo a sua característica e formou toda aquela crosta, ok? Então o fluido de freio, uma vez por ano, ele tem que ser substituído e tem que ser utilizado aqui o DOT 4, beleza? Pô, Max, e pastilha e disco de freio? Pastilha e disco de freio, pessoal, tem um prazo ali, que como a bateria vai variar de carro para carro, de acordo com como você anda, você consome mais pastilha de freio ou não. Por isso que é importante você ficar atento às luzinhas no painel, porque se você consome muita pastilha de freio, vai acender a luz no painel indicando baixa do fluido, significa que você precisa fazer uma manutenção no freio, trocar pastilha. Quando você não observa isso, você chega aqui, completa o fluido, a luz para de piscar no painel. Só que acontece, chega um dado momento que você fica sem freio no carro, junta ferro com ferro, a pastilha desgasta ali, né, vai pegar no disco de freio, vai fazer um barulhão, você não vai nem conseguir andar com o carro, porque faz muito barulho, né, pode inclusive pegar fogo na roda, se você for frear com o carro desse jeito, e haver quebras ali, extremamente danoso, ok? Isso vale tanto para o eixo dianteiro como para o traseiro. Então o fluido de freio tem que ser observado quanto à validade dele em prazo, ok? E ser checado o sistema de freio periodicamente. Eu costumo recomendar aqui, a cada 10 mil quilômetros você faz aquela checagem de situação da pastilha de freio e vai prescrevendo para o cliente ali quanto tem de pastilha em percentual. Tem 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de pastilha ainda, né? E aí você vai mais ou menos identificar aí quando vai ser o prazo de troca, que é o que eu vou procurar fazer nesse carro aqui, ok? Então funciona dessa forma. Bom, pessoal, eu acho que eu falei um pouco de cada componente aqui. Ficou faltando falar aqui sobre a parte do motor. Eu vou pôr o meu aparelho aqui para carregar um pouco, porque eu falei aí praticamente 40 minutos direto, né? Então a bateria baixou bem aqui. Então eu vou pôr ele para carregar aqui e já volto na sequência aí falando um pouquinho aqui da parte de motor aí, óleo, vela, tá? Esses componentes aqui, como é que fica aí, beleza? Vamos na sequência aí. Bom, vamos dar sequência, pessoal. Já efetuei uma carga aqui na bateria para a gente bater mais um papo aí e continuar aqui referente à manutenção, né? A famosa revisão. Então, como eu estava falando, pessoal, eu vim comentando aqui sobre os componentes, falei aqui sobre a parte do fluido de freio, ok? Retirei as rodas do carro, tá? Ele tá sem as rodas aqui, ó. Eu já vou comentar, já vou falar aí para vocês, tá? Referente à parte de fluido de freio. Então, eu acho que eu já vou falar já, porque aí eu mato aqui a parte de freio, ok? Então, já havia comentado sobre o prazo prescrito, né, para substituição do fluido de freio, ok? Esse carro aqui, eu não vou efetuar a substituição do fluido de freio hoje. Por quê? Pô, Max, mas já passou o prazo aí de 12 meses, né, que o fabricante prescreve, né, já tem esse prazo aí que já excedeu, precisa ser substituído. Sim, concordo. Só que se eu efetuar a substituição aqui, pessoal, antes de efetuar, na verdade, a substituição, eu preciso avaliar a situação do sistema de freio. Como é que está o sistema de freio? Pastilha, disco, lona de freio, né, quanto aos seus desgastes e quanto a possíveis vazamentos, ok? Antes de efetuar a substituição do fluido de freio, tá?
Tem um veículo em questão, que é um Onix, que eu fiz aqui uma manutenção exclusivamente de freios aqui na nossa oficina, que inclusive ele estava com aquelas mangueiras, né, todas avermelhadas, ó. Observem que esse aqui, ó, a mangueira, né, ela tá bonitinha, da mesma cor, tudo certinho aqui, ó, tá? Ó lá, ó. Bem diferente do outro carro que eu fiz o vídeo, que tá no meu canal, onde a proprietária, né, fez a aplicação do produto aqui não homologado pela montadora e acabou que o produto ele atacou todo o sistema de arrefecimento, fazendo com que inclusive as mangueiras mudassem de cor, né? Então tem um comentário no início do vídeo onde eu falo sobre também a parte do arrefecimento do veículo em questão, que era um Onix, tá? Que tá aqui, ó, no meu canalzinho. Se vocês entrarem aí no meu canal, o canal é esse aqui, ó, NK Serviço Soluções Automotivas, né? Entrando no canal, deixa eu rolar aqui para baixo aqui, ó. Então aqui no canal, tá? Eu tenho aqui um vídeo, que é esse videozinho aqui, que é 1h e 32 minutos, tá? Onde o veículo em questão aqui é um Onix, onde eu fiz, ó, a substituição de pastilhas e discos, né? Só que o título eu coloquei aqui, ó, substituição de pastilhas e discos em nossa oficina, tá? Como é que é o procedimento aqui na nossa oficina para fazer a verificação e né, para fazer a verificação e verificar quanto à necessidade de substituição de alguns componentes aqui. E qual que é o procedimento que eu considero ideal aqui na nossa oficina. Ok? Então, dá uma entradinha nesse vídeo aqui, ó, e assiste esse vídeo aqui, que é um Onix, que inclusive é o mesmo veículo aqui que o Prisma, ok? E lá eu comentei. O que acontece aqui nesse carro? Eu já identifiquei aqui, pessoal, que há necessidade de substituição do fluido de freio, ok? Porque já passou o prazo aí de 12 meses. Comuniquei o cliente referente a isso e ele concordou em estar fazendo a substituição do fluido de freio, porque ele abortou a missão, né? Ele abortou a missão de revisão na concessionária. Ele comprou o carro, fez acho que a primeira ou a segunda revisão ali, que foi só troca de óleo, e depois ele não levou mais na concessionária, perdendo assim a garantia. Tem muita gente que fica preocupado com a garantia do carro e fica levando na concessionária só para obter o carimbo. E se você não efetuar as manutenções de acordo, pessoal, mesmo a concessionária tendo efetuado dando o devido carimbo lá, se você vier a ter problema aqui no motor, não é garantia que você vai receber outro motor de volta, outro câmbio, nada disso não. Tem muita gente que se engana. Por quê? Porque eles vão dizer que foi mau uso, ok? Muitas vezes o proprietário não se atentou quanto aos prazos prescritos no manual, deixou por conta do concessionário, e o concessionário ele não tem obrigação de ficar verificando se você faz um uso em regime severo ou se você faz um uso em regime normal. Isso fica escrito no manual. Você, em maioria dos casos, vocês não, né? Vamos usar o termo correto aqui, mas em maioria dos casos que eu vejo aqui, em 90% dos casos, a condição de uso, né, o regime de uso que muitas pessoas fazem é uma condição severa, ok? E essa condição severa gera muitos desgastes aqui em vários componentes. E isso está prescrito no manual. Em caso de condições de severidade, de uso severo, os prazos eles devem ser reduzidos. Aí o que acontece? Como você não se atenta a isso, né? Como quem tem o carro costuma não se atentar para isso escrito no manual, acaba que fica indo só lá nas revisões anuais ou a cada 10 mil quilômetros, e inclusive na hora que o concessionário fala que tem que fazer a revisão e que tem que efetuar a substituição e verificar vários componentes, a pessoa acha um absurdo. E aí fala para a concessionária assim, não, eu só quero fazer aquilo que é necessário para mim pegar o carimbo e não perder a garantia. Aí o concessionário, para não perder o serviço, faz ali só a troca do óleo filtro, dá o carimbo e pronto. Se amanhã ou depois você vier a ter um problema, mesmo que seja no motor, eles têm o histórico do carro lá e vão dizer, olha, tinha que ter feito isso, isso e isso na revisão de tal quilometragem, tal quilometragem, tal quilometragem. Você optou apenas pela substituição do óleo e filtro.
não efetuando a substituição dos outros componentes, né? Aí vai ter aquela briga judicial, porque você vai dizer que queria a garantia e que agora quebrou. Pessoal, é uma nhaca isso, tá? Eu acho até melhor mesmo como esse cliente fez, tá? Ele comprou o carro, fez ali o primeiro e o segundo serviço só e acabou. Largou de mão a garantia, não vai ficar pagando um serviço que ele nem sabe ao certo se é feito da maneira correta, como já aconteceu. Assiste o videozinho do Onix lá de substituição de freio, onde vocês vão ver uma série de procedimentos errados aí, executados na própria concessionária. Isso foi o que o cliente, né, a cliente do Onix lá me passou. Todos os serviços foram feitos na concessionária, inclusive ela estava fazendo questão de levar na concessionária porque ela acreditava que lá era o lugar ideal para fazer a manutenção, ok? Então toma cuidado quando você leva aí para fazer uma manutenção no concessionário, porque não é todo concessionário, vou deixar isso claro aqui, porque tem gente que vai falar, você está metendo o pau na concessionária dizendo que o seu serviço é o melhor. Pessoal, não é isso não, tá? Eu apenas estou alertando aí, né, quem é consumidor, quem é proprietário, quanto à qualidade dos serviços prestados em algumas concessionárias. Não são todas. Tem concessionária que faz o procedimento de acordo, mas também desde que você concorde em pagar pelo serviço, ok? Mas aí tem aquele lance onde gato escaldado tem medo de água fria. Então o cliente que já tem aquela informação referente ao concessionário não fazer o serviço de acordo, ele fica desconfiado, mesmo que aquela concessionária faça um serviço de acordo, tudo bonitinho como eu faço aqui, o cliente ele não vai ter confiança, né, em fazer o serviço na concessionária. É por isso que muitas oficinas independentes, como a minha, que executam bons serviços, bons procedimentos, tá com a agenda cheia, justamente por isso, ok? Mas não é que concessionária faz serviço errado. Muitas vezes o proprietário não concorda com o valor cobrado, porque tem que se fazer uma série de operações, uma série de substituição de componentes e itens aqui, acaba que o valor fica alto, o proprietário não quer só aquilo para não perder a garantia. O concessionário vai, bate o carimbo, troca só o óleo e o filtro e entrega o carro para o cliente. Só que aí depois vem todo o transtorno, vem todo o problema. Eu acho que o concessionário ele não deveria ceder o carimbo. A partir do momento que você leva o carro lá, se você não executar todo o procedimento, não deveria dar o carimbo, porque uma vez que você carimba o manual dando a garantia, subentende que o carro está em garantia. É assim que muitos proprietários pensam, ok? E aí é onde tem todo um transtorno, e aí a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, ok? Então vamos lá falar um pouquinho aqui sobre o freio. Então, no caso lá em questão, o Onix, eu falei, fiz toda a manutenção no freio. Então, se você tiver curiosidade como é que é feito um serviço, né, de freio aqui na nossa oficina, assiste o vídeo lá do Onix, tá? Esse carro aqui, pessoal, por que eu não vou fazer a troca do fluido de freio agora? Vamos lá, vou mostrar para vocês o porquê. Deixa eu ligar o flash. Bom, pessoal, por que eu não vou fazer a substituição do fluido de freio agora? Não é interessante a substituição agora. Simplesmente, pessoal, porque o carro, ó, com apenas 15 mil quilômetros de uso, ele já não tem mais pastilha de freio. Olha lá, ó, acabou a pastilha de freio, tá? Tem muito pouca pastilha de freio aqui, ó, bem pouquinho, tá? Deve ter aí uns 5% só de pastilha de freio. Inclusive eu fui falar com um cliente, ele comentou que o carro tá com uma certa dificuldade em parar, né? O freio não tá legal, e é justamente por isso, ó. Ele sofre com o aquecimento, não consegue dissipar calor, né? Tem pouca área de contato aqui, vai diminuindo também. E aí você tem uma deficiência, tanto pelo fluido que está vencido, que absorve umidade, e também pela capacidade da pastilha aqui, ó, em aderir o disco aqui para frear o carro, ok? Então, ó, esse carro não tem mais pastilha de freio. E o que eu vou precisar fazer aqui? Novamente eu vou lá naquele videozinho que eu fiz lá, o serviço do Onix, né? Assiste o vídeo para você entender. Eu vou precisar fazer todo um procedimento. Eu vou precisar fazer uma verificação quanto ao empenamento, verificar a medida do disco de freio com uma ferramenta aqui para ver se esse disco está apto a fazer uma retífica ou não. Não estando apto, eu vou ter que substituir o disco.
Aqui eu tenho que fazer um procedimento todo de desmontagem dessa pinça de freio para fazer a lubrificação dela. É todo um procedimento. Assiste o vídeo para entender. Não vai comentar aí, ah, mas você falou sobre o freio, né? Disse que tem que fazer isso, aquilo, outro. Assiste o vídeo primeiro de substituição de pastilha e disco lá do que eu comentei agora há pouco, que vocês vão entender aí como que é feito o procedimento. Então aqui eu vou passar um orçamento para o cliente referente aqui a troca ou retífica do disco, e vou passar também valores aqui referente à mão de obra e o jogo de pastilha, tá? Inclusive tem que ser verificado o eixo traseiro, efetuado uma limpeza, uma lubrificação, tá tudo isso no videozinho, tá? Então eu vou passar isso para o cliente, vou reagendar esse carro. Hoje eu vou fazer algumas manutenções aqui, eu já vou falar, mas para uma próxima data, para uma próxima etapa, brevemente, logo isso, porque logo esse carro vai começar. Deixa eu pegar a lanterna aqui para iluminar. Logo esse carro vai começar a apresentar um barulho no freio, porque a pastilha já está com um desgaste no máximo ali, né? Deixa eu ver se a luz aqui tá acabando a bateria também. Tô com problema de iluminação aqui. Bom, olha lá, ó, tá praticamente não tem nada de pastilha ali, ó, também uns 5% de pastilha ali no máximo. Então esse carro já vai começar a encostar o alarme da pastilha no disco, e logo vai começar a fazer aquele barulho infernal, né? É um barulho onde o metal da pastilha encosta no disco e começa um certo assovio, indicando o desgaste da pastilha de freio e necessidade de substituição. 15 mil quilômetros já era de se esperar, tá? O desgaste da pastilha, pessoal, ele é relativo, varia de carro para carro. Tem carro que com 15 mil, que nem é o caso desse, precisa se substituir. Tem carro que com 20, 25 mil, a pastilha ainda tá boa, tá? Isso varia de carro para carro, né, de cliente para cliente, depende do uso e uma série de outras questões, tá? Assiste o vídeo lá que eu fiz a substituição do Onix, que vocês vão entender bastante sobre a parte aqui de fluido de freio, a importância de substituir. Eu falei bastante lá no vídeo, né? Não vou ficar comentando agora muito sobre o freio aqui, porque a ideia desse carro aqui não é mexer no freio hoje. Já vi aí que vai precisar substituir pastilha, mexer com os discos de freio. Então a referência com relação à troca de fluido de freio, substituição dos componentes do freio, está no vídeo aqui no canal, ok? Substituição de pastilhas e discos em nossa oficina. No final desse vídeo que eu estou gravando agora, eu vou deixar uma telinha. Vocês clicam na telinha e ao clicar nessa telinha já vai encaminhar vocês direto para aquele videozinho ali, se você quiser assistir como que é o procedimento. Eu vou começar falando sobre o arrefecimento lá no vídeo e depois eu começo todo o procedimento, troca da pastilha, do disco, como que é feito todo o serviço, ok? É bacana, vale a pena, é um investimento que você faz. Já que você não está levando mais o carro na concessionária e precisa efetuar o serviço em oficinas independentes, então se você parar um pouquinho e assistir os vídeos, né, vai ser um investimento, porque você vai saber definir quando um serviço está feito da maneira correta e quando não está feito da maneira correta, ok? Ou o procedimento está mais ou menos, aí você vai definir, beleza? Então, hoje eu não vou mexer aqui no fluido, vou deixar para quando efetuar aí a troca da pastilha, provavelmente o disco, e aí a gente faz a substituição aqui da parte de fluido de freio, no caso desse carro que é o Prisma, com 15 mil quilômetros rodados, apenas 2 anos de uso. Tá? Bom, referente à parte do motor, pessoal, vamos lá. Eu queria falar sobre a parte do motor, né? Aqui vocês já estão vendo que eu inclusive já tirei aqui a parte do tubo aqui, né? Do filtro de ar, né? Desliguei aqui o sensor. E aí, olha que interessante, tirando o filtro de ar, pessoal, eu observo aqui, ó, bastante sujeira. Olha lá como acumula sujeira no filtro, né? Ele tem essa espécie de uma espuma aqui, ok? Que é para ajudar. Não é ajudar na filtragem, tá? Porque o papelão do filtro aqui, ele consegue efetuar a filtragem. Mas é para a espuma absorver ali a parte da umidade, ok? E caso você trafegue em um lugar onde pode vir a acontecer de entrar água aqui
pela parte do filtro, aonde a água vai para dentro do motor, causa um calço hidráulico e atropela aí as bielas, ferra todo o motor do carro, porque tem gente que acha que carro é barco, né? E vai inventar de atravessar aí a enchente. Eu sei que às vezes acontece de você estar no meio do trânsito, a água sobe de uma vez ali, você vai tentar tirar o carro ali daquela situação, e é nessa situação que acontece aí o calço hidráulico e estraga o motor do carro. Então a espuma aqui, ela ajuda também nesse sentido, tá? De evitar que essa água vá ali para dentro do motor. É uma ajuda, não é que ela vai evitar, tá? E também no sentido de pegar partículas menores aqui, ó, tá? É um filtro sobre filtro, porque a espuma por si só ela já é um filtro, ok? E depois a gente tem um filtro de papelão. Então eu tenho dois sistemas aqui de filtragem, né? Nesse caso aqui do Prisma Onyx, né? Que usa essa espécie de uma espuma, né? Com relação à poeira e uma série de coisas aí. Não vou ficar explicando toda uma parte técnica, uma teoria aqui. Lógico que vai ter gente aí que vai falar: ah, isso daí não é para isso não, isso é para outra coisa, e blá 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 blá. Eu sei, pessoal, tem uma série de coisas aí, o porquê dessa espuma aqui, que os fabricantes, alguns colocam essa espuma no filtro aqui, em vez de colocar o filtro direto, tá? Cada fabricante adota um procedimento aí. Tá? Mas a gente já observa nesse carro aqui bastante sujeira, ó. Pegou bastante sujeirinha aí, né? Tá tudo agarrado, tudo grudado aí, ó. Tá? Esse filtro vai ter que ser substituído. Substituição dele eu já falei, tá? Qual que é o prazo, tá? Olha a caixa do filtro, tá bem suja aí, tá? Com bastante sujeira, beleza? Já vou mostrar a peça nova, beleza, pessoal? Bom, aqui na parte do motor, pessoal, é o seguinte. Aqui o óleo ele precisa ser substituído a cada 5.000 quilômetros ou a cada 6 meses, se você faz uso em condições de regime severo, beleza? Joinha? Se você faz uso em condições de regime normal, pega muito autoestrada, onde o motor fica o tempo todo funcionando ali, tá? É uma condição normal de uso, porque o motor ele é projetado para ficar o tempo todo em um regime de rotação mais alto, ok? Não é nessa marcha lenta que ele fica num regime de rotação alto lá, 3, 4.000 RPM. Então se o motor ele fica num regime de rotação mais alto ali, quando você vai fazer uma viagem, aquilo ali na verdade é o ideal para o funcionamento do motor. Esse regime de rotação, onde o motor está aqui frio, você liga, ele começa a esquentar, você desliga. Aí você trabalha com a mistura rica, é muito combustível e pouco ar para o motor funcionar. É a mistura rica que a gente chama. Esse tipo de funcionamento causa um desgaste no motor, ok? E causa uma carbonização. O óleo, os componentes do motor, ele precisa de uma temperatura para funcionar de maneira ideal. Quando você não esquenta totalmente o motor, você causa um desgaste precoce no motor. E o óleo, ele ajuda a minimizar esse desgaste. Por isso que você tem que substituir o óleo a cada 5.000 quilômetros ou a cada 6 meses. Se você anda no trânsito, aquele anda e para, o motor ele está trabalhando, mas o odômetro do carro lá, onde marca a quilometragem, ele está parado. Mas o motor está lá, rodando, funcionando. Então o que acontece? Você também tem um desgaste acentuado do motor, uma carbonização, porque está queimando o combustível. Então, ou seja, o óleo ele acaba se contaminando, ele acaba trazendo para ele todas essas impurezas aí, ok? Por isso que você também tem que substituir o óleo a cada 5.000 quilômetros ou a cada 6 meses. Isso é uma condição de regime severo. Eu já vou explicar isso aqui na vela e vai ficar melhor para entender o que eu estou falando com relação ao óleo. Tem vários vídeos aí no meu canal, tem um Honda Fit com 170 mil, que eu abri aqui para fazer regulagem de válvula, o motor estava impecável. Por quê? Porque a cliente seguiu uma recomendação que eu passei e que manuais de proprietário também passa, tá? Os manuais passam aí, as montadoras passam, que quando em condições de regime severo, o prazo é 5.000 ou 6 meses. Seguindo isso, com 170 mil a gente abriu lá o motorzinho, né, para regular a válvula, estava impecável. Tá aí, Honda Fit 2010, 170 mil quilômetros. Olha no meu canal aí como é que tá a condição do motor, né?
tudo bonitinho, limpinho. Já um outro carro, 2012, com 90 mil quilômetros, quando eu abri, estava a formação de borra, aquela crosta inicial, é a formação, é a base da borra, né? Vai ficando aquela cor escura no comando de válvula, indicando que o óleo está ficando acima do prazo prescrito para aquele regime de uso, ok? Porque às vezes o proprietário tem uma condição de uso que não é severa, ele pode rodar mais com aquele mesmo óleo, mesmo carro. Quando ele faz um uso severo, ele tem que rodar menos com aquele óleo. Vamos dizer assim, hoje você tem um carro, você usa muito pouco, esse carro aqui em questão, 2 anos de uso, 15 mil quilômetros. Mas de repente você fica desempregado e você precisa trabalhar, e você coloca o carro para trabalhar no Uber, ok? E o Uber vai rodar pra caramba, você vai usar muito o carro. Então o que acontece, pessoal? Conforme você vai usar muito o carro, você vai precisar dar mais manutenção. É basicamente isso aí, tá? Ah, mas esse carro ele não usa no Uber, então isso significa que ele não precisa trocar a cada 5 mil ou 6 meses? Precisa trocar também, pessoal. Por quê? Porque o óleo ele absorve umidade, tá? Muitas vezes a gente coloca combustível aqui de baixa qualidade, tem muita gente que não se preocupa com combustível, colocar aí somente gasolina aditivada ou álcool aditivada, coloca combustível em qualquer posto, ou gasolina do tipo C, que é a gasolina comum, é uma gasolina bruta, ok? E essa gasolina bruta, que ela não é tratada, que é a gasolina do tipo C comum, ela acaba carbonizando. Essa carbonização também vai lá para o óleo do motor, ok? E isso prejudica o funcionamento do carro a longo prazo. Enquanto é novo, tudo é bacana, né? 15 mil quilômetros, não preciso fazer nada, tá tudo em ordem. Só que ao longo, você vai usando aí 40, 50, 60, 70 mil, o motor começa a ficar cansado, ele começa a consumir muito mais combustível para poder entregar a potência que você está pedindo, e isso gera todo um problema para todo um sistema do carro, ok? Então, basicamente, pessoal, com relação ao óleo, é isso. Tem muito mais coisas a serem faladas sobre o óleo do motor, tá? Eu posso não ter falado tudo aqui, beleza? Mas dá uma olhadinha no manual do proprietário que você vai entender o que eu estou falando. Regime severo e regime normal. Há um problema muito grande de interpretação, hein? Tem muita gente que não consegue ler e entender o que está lendo. E aí acaba por deixar na mão de alguém aí para cuidar disso, que é uma coisa importante. Depois tem um dissabor aí, tem um problema no motor, e aí vai culpar quem fez o reparo, quem fez a manutenção, sendo que o próprio culpado é o proprietário que não se atentou. Se não conhece, não entende, procure uma oficina que conheça, que entenda, né? Que esclareça suas dúvidas. O reparador bacana, o reparador que sabe trabalhar, ele vai procurar esclarecer ali uma dúvida que você tem referente a algum item, referente a algum componente aí do carro, ok? Então, óleo de motor, 5 mil quilômetros, 6 meses, para regime urbano, regime severo, é o ideal. 90% das pessoas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde tem um trânsito muito pesado, muito carregado, 90% das pessoas faz uso em condições de regime severo. Ah, mas eu só vou até a farmácia e volto. Ah, eu só vou até o supermercado e volto. Só vou até a padaria e volto. Só levo as crianças na escola ali e volto, né? Não trabalho com carro. Isso é uma condição severa de uso, pessoal. O motor ele precisa aquecer completamente. Você precisa rodar pelo menos 20, 30 quilômetros com o motor em um regime de rotação mais alto, 3.000, 4.000 RPMs ali, para aí o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, né, fazer com que tudo funcione de acordo aí. Quando você usa o motor em baixa rotação, liga, desliga, baixa rotação, isso é regime severo, ok? Se atente bem para isso, procure mais informações aí na internet, em outros canais, que você vai encontrar informações a respeito disso, condições severas de uso. O que é? Como que eu entendo isso, ok? Bom, então falei sobre o óleo, filtro de óleo sempre trocar com o óleo do motor, isso é importante, tá?
Filtro de ar também, substituição a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano. Filtro de combustível, mesma situação do filtro de ar. Porém, se você faz uso de álcool e costuma colocar álcool comum, efetue a substituição do filtro de combustível, no caso, se você usa álcool, 2 vezes por ano, ok? Cada 6 meses você substitui o filtro. Por quê? Porque o álcool, quando ele é passado no processo de refinação, é um processo um pouco diferenciado do combustível gasolina. Então você tem uma contaminação ali do álcool, onde ele começa a causar entupimento do filtro, obstrução ali no papelão do filtro. Então o filtro começa a ter uma deficiência. Então a minha recomendação é que o filtro, quando é álcool, você substitua a cada 6 meses. Se você usa o combustível gasolina, você pode substituir uma vez por ano ou a cada 10 mil. Uma vez por ano ou a cada 10 mil. Álcool, a cada 6 meses ou a cada 10 mil. Se puder trocar a cada 5 mil filtro de combustível, no caso para quem usa álcool, melhor ainda, tá? O álcool ele tem as suas vantagens e desvantagens, mesmo o motor sendo flex, produzido para andar com os dois combustíveis, você tem vantagens e desvantagens com relação ao combustível álcool. Eu recomendo aqui para os meus clientes o uso da gasolina aditivada de boa qualidade ou a gasolina premium. Hoje a gente tem a Podium e a Racing da Shell, tá? Eu recomendo isso. Tá? Álcool, recomendo também, mas o álcool aditivado, só a Shell tem o álcool aditivado. Ah não, eu uso álcool comum, funciona e tal? Funciona, só que depois de 50 a 100 mil quilômetros, abre o motor do teu carro aí e faz uma análise num carro que rodou com uma gasolina aditivada ou uma premium e um carro que rodou só com álcool, para você avaliar. Eu sei que vai ter gente que vai dizer aí que roda um pouco com álcool, um pouco com gasolina, né? Pode ser? Pode ser. Alguns engenheiros recomendam a cada, né, você usar 10 tanques de gasolina, 10 tanques de álcool, 10 tanques de gasolina, 10 tanques de álcool. Eu não vejo essa necessidade, desde que você use a gasolina aditivada de boa qualidade, ou a gasolina premium, ok? E aí você não tem necessidade de usar álcool, né? Não vai nem precisar abastecer lá o reservatóriozinho de partida a frio, que é um outro problema que muita gente aqui, ó, coloca a gasolina comum ou aditivada e a gasolina ela acaba apodrecendo aqui dentro, ferrando todo o sistema de partida a frio. Quando chega o inverno, o carro vai precisar desse sistema e aí ele não responde, o carro não pega, arreia a bateria que já está ali com 3 anos e aí a pessoa fala, mas o que acontece? Eu investi mó grana num carro novo, 0 km, para ficar na mão agora de manhã, preciso ir para o trabalho, levar as crianças para a escola, mas é claro, você não seguiu a orientação ali de substituição da bateria, não seguiu a regrinha aqui de colocar a gasolina premium, que é a Podium ou a Racing aqui, que são gasolinas que vão aguentar aqui sem apodrecer o sistema, né? Não seguiu a orientação, achou que podia pôr qualquer gasolina ou uma aditivada qualquer aí, tá tudo bem. E aí, depois você tem todo um dissabor aí, tem todo esse tipo de problema, leva para a oficina e vai ficar sabendo que estava fazendo o procedimento errado, ok? Então já fica a dica aí, partida frio, colocar gasolina de alta octanagem, Podium ou Racing, e aí você não vai ter dor de cabeça. Ou então, pessoal, você pode colocar aqui até uma gasolina comum, mas você aditiva a gasolina, ok? Tem bons aditivos aí no mercado, tá? Eu recomendo aqui esse aqui, ó, tá? Ó, Perfect Clean da Kolbe. Você pode colocar o Perfect Clean da Kolbe aqui com a gasolina comum, porque você vai estar fazendo o tratamento da gasolina. Inclusive eu não sabia, o Perfect Clean aqui da Kolbe, ele aumenta a octanagem da gasolina. Isso aí foi o pessoal da Kolbe que me falou, ok? Que o Kolbe aqui, o Perfect Clean, ele aumenta a octanagem da gasolina. É como se eu tivesse uma gasolina Podium ou Racing aqui, né? Eu coloco isso aqui na gasolina comum, ele vai aumentar a octanagem da gasolina. É interessante, eu fiquei até inclusive de estudar um pouco mais a respeito disso aqui, achei interessante. Já tem outros canais aí na internet que já fizeram testes, já dizem, falam muito bem a respeito desse produto aqui, ok? Então também você pode colocar aqui um aditivo com uma gasolina comum, para evitar
que o sistema de partida frio se danifique, ok? Então, falado aí sobre a parte de partida frio, sobre a parte do óleo e os filtros, ok? Agora eu vou aqui para o que de fato precisa. Bom, a gente tem aqui corpo de borboleta. Então, o corpo de borboleta motorizado, pessoal, eu recomendo a manutenção dele a cada 50 mil quilômetros. Rodou 50 mil, arranca o corpo de borboleta, faz a limpeza dele e instala ele de volta ali. Porque ele é motorizado, conforme você vai tendo os gases, né, que vem lá do cárter do motor, ok? Esses gases são direcionados aqui para esse tubo e volta lá para dentro do motor para queimar e sair pelo catalisador purificado, né, para não jogar na atmosfera. Então esses gases, esses vapores que vêm do cárter do motor, tá? Eles são jogados no corpo de borboleta ali. Quem conhece mais antigamente era o carburador, só que aqui não é carburador, é um corpo de borboleta motorizado, não tem nenhum cabinho. Então ele tem um motorzinho elétrico que abre e fecha. Quando você pisa no acelerador, ele tem uma informação lá, ele vai abrir e fechar. Se eu tiver um acúmulo de sujeira, o carro vai falhar a marcha lenta, vai ter uma série de problemas aí relacionado à sujeira. Então, por experiência, 50 mil quilômetros é um prazo ideal para remoção desse componente e a limpeza dele. Depois você instala ele de volta, mais 50 mil quilômetros. Esse é o prazo. Esse carro aqui não tem essa necessidade, porque ele ainda está com 15 mil quilômetros rodados, ok? Eletroinjetor, tá? Os eletroinjetores, pessoal, que eu não tenho, não dá para ver eles aqui porque tá fechadinho, mas os eletroinjetores, eles têm uns reparinhos, eu já falei isso em outros vídeos. Precisa se retirar os eletroinjetores a cada 50 mil para trocar esses reparos e os anéisinhos de vedação, porque eles ressecam e dependendo do tipo de combustível que o proprietário utiliza, os reparos internos, que são os filtrinhos, eles sofrem com a qualidade do combustível que é colocada no carro. Por isso que eu digo que deve-se usar combustível de boa qualidade, porque você depois começa a ter problema do motor falhando por conta de um eletroinjetor que está com travamento, ou trava aberto, trava fechado, né, porque o reparo dele está causando uma obstrução. Inclusive você tem problema às vezes de vazão do eletroinjetor para dentro do cilindro aqui, que são 4 eletroinjetores que joga gasolina. Se um estiver injetando mais e o outro menos, você tem um desequilíbrio aqui no funcionamento e causa uma interferência na marcha lenta do carro, fica oscilando, causando às vezes mistura rica, mistura pobre. A sonda vai fazer a leitura, que é um sensor de oxigênio, e aí você vai começar a ter uma série de problemas no motor aí, relacionado à manutenção dos eletroinjetores que não foram feitas. Precisa se verificar vazão. Em outros vídeos no meu canal aí, eu falo sobre isso, que eu fiz essa manutenção, explico o porquê, falo da vazão, percentual e uma série de outras coisas. Beleza? Então, no caso desse carro, ainda não há necessidade, porque ele está com 15 mil quilômetros rodados, não tem 5 anos de uso, tá? Então, corpo de borboleta eletroinjetor, não tem problema, tá? E aí agora vem a parte das velas de ignição. Eu removi as velas de ignição aqui, ó, tá? Tá sem as velas de ignição. Agora eu vou falar aí a respeito das velas de ignição. Qual é a situação das velas de ignição desse carro que está com 15 mil quilômetros rodados e apenas 2 anos de uso? Será que tem alguma coisa para ser feita? Eu removi ela. Bom, pessoal, antes de falar aí das velas de ignição, vou aproveitar aqui já falar sobre o óleo de motor, porque eu já estou descendo o óleo de motor. Então tá aqui o óleo de motor, tá? Saiu aí 3 litros, tá, de óleo. Corresponde aí com a quantidade especificada para esse carro, segundo o manual do proprietário. O outro carro, o Onix, que eu fiz aqui, que eu comentei com vocês a respeito do freio, eu fiz uma troca de óleo também, e aquele carro ele estava com acho que 4 litros ou mais de 4 litros de óleo no motor, se eu não me engano. Eu lembro que ele estava acima do nível, tá? Eu sempre tiro o óleo, pessoal, aqui com balde graduado. Por que eu tiro o óleo com balde graduado? Porque eu consigo verificar qual é a quantidade de óleo que tem dentro do motor do carro na hora que você faz a retirada, e com isso saber se esse carro está consumindo muito ou não óleo de motor, porque todo motor ele consome óleo, tá? Tem uns veículos da Honda que consomem até 1 litro de óleo a cada 5 mil quilômetros, ok? Então cada projeto tem um prazo aí para substituição
E tem também o lance do consumo, né? Cada projeto consome mais ou menos óleo aí, ok? Então esse carro aqui está com 3 litros, estou removendo aqui o óleo do motor. Lembrando que toda vez que faz a substituição do óleo do motor, você tem que fazer a substituição desse anel, que é um anel de vedação que vai aqui, ok? A não observação quanto à substituição desse anel de vedação, pessoal, implica em detonar ali, estragar a rosca do cárter, ok? Esse aqui é o cárter, ele é de alumínio e o bujão também é de alumínio. Então, conforme você aperta demais ali o bujão para dar a vedação, porque não se troca aquele anelzinho de vedação, acaba que você estraga a rosca do cárter aqui e do bujão de óleo. Esse anel em questão, pessoal, tá? Que é esse aqui, ó, tá? Esse é o anelzinho usado, ok? Que é substituído. Esse carro usa um anel tipo anel O-ring, ok? Então é esse anelzinho que vai encaixado aqui dentro, aqui, ó, do bujãozinho, ok? Então ele vai encaixadinho aqui e aí depois você dá o torque de aperto, ok? Eu tenho aqui para reposição um anelzinho de vedação novo, tá aqui, o anel de vedação novo ele vai ser instalado, ok? Então sempre que efetuar a substituição do óleo, tem que se observar quanto à substituição do anel de vedação. Tem carros que é de cobre, de latão, de alumínio, ok? No caso desse carro aqui, é um anel de vedação do tipo O-ring, de borracha aqui, ok? É uma borracha específica aí, tá? Então tem que se efetuar a substituição. Eu vou efetuar aqui para evitar possíveis vazamentos, beleza? Então, com relação ao filtro de combustível, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o filtro de combustível do carro, tá? Ele ainda não foi substituído, tá original de fábrica. A concessionária não trocou esse filtro, não foi trocado em nenhuma revisão, ok? Eu não vou culpar aqui concessionário, porque o cliente ele pode ter levado o carro lá após um ano para fazer uma revisão e a concessionária pode ter passado aí a necessidade de substituição do filtro de combustível. Mas é aquele caso, às vezes o cliente não concorda, a concessionária dá o carimbo lá a partir do momento que o cliente troca só o óleo e o filtro de óleo. É por isso que eu digo, se você tiver uma quebra do motor por conta de falta de manutenção, eles vão alegar que você não autorizou a substituição do filtro de combustível, mas aí o cliente vai alegar que foi até o concessionário e a concessionária carimbou ali a garantia, né, somente com a troca e o filtro de óleo. Olha aí o problema aí, ok? Tanto para a concessionária como para o proprietário. Como eu sempre digo, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Pessoal, se o concessionário falar que tem que trocar o filtro de combustível aí após um ano de uso, ou 6 meses, ou de acordo com a quilometragem, substitua. É melhor você concordar ali com o que está sendo pedido. Eu sei que é complicado e cada caso é um caso. Então não vou defender aqui manutenção de concessionária ou de reparador. Cada um avalia aí como achar melhor, ok? Então nesse caso aqui, ó, o filtro ainda está com os lacres aqui, essa tinta verde que você vê é o lacre, porque para mim remover o filtro eu vou ter que mexer aqui nessa tinta verde aqui, esse parafusinho também, ó, tá? Não tem marca de ferramenta, eu vou precisar soltar esse parafuso, soltar aqui para mim remover o filtro de combustível. Olha que interessante, esse filtro ele está aqui já há 2 anos e 15 mil quilômetros rodados, ou seja, já passou muito da hora desse filtro ser substituído. Já era para estarmos colocando aqui o 3º filtro de combustível, né? Mas ainda vai para o 2º filtro de combustível. É isso aqui que causa aí uma série de problemas aí no sistema de injeção eletrônica. É um dos principais fatores aí, né? Um dos principais fatores aí que causa aí às vezes a falha e uma série de problemas aí nos motores, ok? Não vou ficar estendendo muito esse assunto aqui referente ao filtro. Já estou avisando aqui que vai ser substituído. Vou colocar aqui um filtro da MAN Filter e mostro para vocês aí na sequência. Bom, pessoal, vamos lá, só registrando aqui, ó, o filtro da MAN novo instalado, ok? MAN Filter. Quem já conhece aí sabe que esse filtro aqui é um filtro, lógico que é fabricado no Brasil, mas ele é um filtro alemão, né? Uma tecnologia alemã. Esse é um dos melhores filtros aí que a gente tem no mundo inteiro, ok? Filtro que vai aí para diversas montadoras, tá? É esse filtro da MAN,
E ele vem nessa caixinha aqui, ó, verdinha, da MAN, ok? MAN Filter. Eu já falei sobre os filtros da MAN, inclusive peguei aí uma caixa aí de filtro original, né, da Volkswagen. Eu abri lá e mostrei que o filtro que estava lá dentro era um filtro da MAN, ok? O filtro original do carro, pessoal, ele tá aqui, ó. Esse é o filtro original do carro, tá? Quem é da reparação aí, normalmente a gente costuma fazer um teste aqui onde a gente assopra no sentido de filtragem aqui para ver qual é o fluxo, né, de ar aqui que a gente soprando consegue efetuar aqui. Então a gente assopra aqui com a boca mesmo e vê quanto de vazão tem esse filtro, né? E esse filtro deu uma vazão muito baixa, tá, pessoal? Quando o filtro tem essa vazão baixa, é porque ele está com uma obstrução muito grande no seu papelão interno, devido à filtragem que ele vai fazendo aí com o tempo, ok? E eu coloquei o combustível, ó, nessa espécie de garrafa que eu tenho aqui, ó, e a gasolina, né, provavelmente deve ser gasolina, porque é amarela, ela é do tipo C, uma gasolina comum, tá? Não é uma gasolina aditivada, ok? Já dá para mim identificar aqui que o cliente está usando gasolina do tipo C, gasolina comum, o que não é recomendado para esses tipos de motores, ok, pessoal? A recomendação aí é gasolina aditivada, ela vai manter limpo todo o sistema, toda a linha de combustível. A gasolina comum, ela é uma gasolina bruta, não é tratada, e ela acaba por criar resíduos aí em todo o sistema, beleza? Então só registrando aí, esse aqui é o filtro original do carro, ó, filtrão original aí da GM, quem fabrica para a GM é a Metal Leve, ok? Tá aqui, ó, Mali, Metal Leve, né? KL014, tá? Esse é o filtro original aí, Metal Leve fabricando aí filtros para GM, ok? Tá? Então só registrando a parte do filtro de combustível aí, que foi instalado um filtro da MAN. Quem conhece aí MAN sabe que MAN é filtro. Já vou aproveitar e registrar também aqui a instalação do bujão com aquele anelzinho de vedação novo instalado, ok? Seguindo aqui, ó, tá? Tem que tomar cuidado, ó, o torque de aperto aqui, ó, é 12 newtons, ok? Dá 1,2, 1,3 quilos aí de aperto. É bem baixinho o torque de aperto aqui. Justamente por quê? Porque essas peças são de alumínio. Se você exercer um torque demasiado aqui, né, para poder dar a vedação, você vai acabar estragando tanto o cárter como o bujão. E aí já viu o prejuízo, né, pessoal? Inclusive está marcado aqui o torque de aperto para ninguém ter problema. Por isso que é importante trocar o anel de vedação, porque o que veda é o anel de vedação, não o excesso de aperto, ok? Então fica a dica aí. Filtro de óleo também está um pouquinho escuro, a Cedelco instalado aqui, o filtro original que eu tenho aqui da Cedelco, já troquei o filtro de óleo também, tá? E vou instalar aqui uma peça que eu não concordo muito, mas o carro tem, eu vou instalar. Depois, se o cliente optar em retirar, ele vai me falar que quer remover a peça, porque se eu fizer a remoção, depois vai dizer aí que eu não deveria ter feito a remoção da peça. Que peça que é essa? É o famoso esquenta cárter, né, pessoal? Esse aqui é o esquenta cárter, o pessoal vai chamar de protetor de cárter. Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal aí sobre protetor de cárter, ok? Essa peça aqui, ó, tá? O esquenta cárter desse carro estava montado aqui, inclusive ele tá todo amassado, olha como ele tá amassado, e todo cheio de partes aí onde raspou, né? Pegou aí, deixa eu colocar aqui. Acabou pegando, né? Vai raspando no chão aí e vai amassando. A chapa dele é muito fraca, ele é uma chapa muito fina, né? Eu não concordo com esse protetor de cárter. A GM até desenvolveu o lugar aí para você fixar originalmente aqui o protetor de cárter, né? Porque foi dito aí que quando o protetor de cárter tem aquele tipo de parafuso, não tem fixação original segundo a engenharia, não se deve utilizar. Aí eles bolaram um esqueminha aqui para poder você colocar aí o protetor de cárter, dizendo que esse protetor aí tá ok. É que é uma tradição aqui no Brasil, e devido às ruas, as estradas e uma série de coisas, colocar o famoso esquenta cárter aí, ok? Mas muitos carros aí não tem o protetor de cárter, até porque o cárter ele é bem elevado, pessoal. Ele é bem alto aqui, ó. Se a gente olhar a posição aqui, ó, do protetor, olha como ele fica alto aí, ó, com relação ao para-choque.
tá? Então dificilmente você vai ter um problema do cárter pegar aqui e acabar vindo a se danificar, estragar como antigamente nos outros carros. E um outro problema que eu chamo aí de esquenta-cárter é justamente porque ele tampa toda essa região. O cárter precisa de uma refrigeração aqui para refrigerar o óleo do motor, tá? Muita gente não sabe disso. E o motor ele precisa dessa refrigeração forçada que passa aqui embaixo para refrigerar o óleo. Por isso que o cárter aqui, ó, no caso desse motor já é um cárter de alumínio, para dar uma boa refrigeração no óleo. Aí vem alguém, coloca uma chapa aqui embaixo aqui, né? E aí, ó, você tem o cano de escapamento aqui, fazendo com que o calor, né, em vez de ser dissipado aqui pela ventilação que vai passando, ele fique concentrado aqui na região do cárter, dificultando a troca de calor do óleo do motor. Olha o videozinho lá no meu canal, e acho que é uns 20, 30 minutinhos aí, eu explico referente a isso, tá? Então eu vou colocar aqui o protetor de cárter, porque esse carro tava com protetor de cárter, para depois ninguém vir me reclamar aí que eu removi uma peça que foi colocada na concessionária, e essa peça é original porque tem o lugar de fixação. Mesmo assim, pessoal, eu não concordo. Muitos projetos de carros aí de luxo, outros segmentos aí não utilizam qualquer protetor de cárter, justamente porque ele interfere no funcionamento do motor e também num teste, né, naquele teste do crash test, que é o teste de colisão aí, ou vendo a colisão, você... Bom, pessoal, finalizando aqui a parte de baixo, que o protetor de cárter aí tá montado. Desculpa o corte no vídeo, eu tava falando sobre o protetor de cárter, sobre o crash test, porque todo carro, pessoal, quando ele é projetado, é feito um teste que é chamado crash test, ok? Que é onde o carro ele sofre um impacto frontal aqui, de forma que nesse teste se verifique aí o quanto da estrutura do carro foi afetada, ok? E se houver uma colisão frontal, muitas vezes o motor aqui, o câmbio, ele é projetado para descer, ok? Quando você tem um protetor de cárter aqui, como tem esse aqui, ó, o motor e o câmbio do carro acaba não descendo. Se o motor e o câmbio não desce aqui, você vai ter um problema aí relacionado à segurança, ok? Eu deixei isso aí mais explicado, com mais detalhes, uma coisa mais bacana aí no vídeo que eu fiz aqui no meu canal, ó. Eu já separei aqui no meu canal. Então se vocês entrarem aqui no meu canalzinho, ó, tá? Protetor de cárter, usar ou não, eis a questão. É um vídeo interessante, 26 minutos. Assiste esse videozinho aqui antes de você dar opinião a respeito aí do protetor de cárter, ok? Porque eu tô falando uma coisa aqui bem simples e bem básica, ok? Referente a esse assunto aqui que é o protetor de cárter. E aí alguém vai ver eu falando aqui o que eu tô falando agora, vai falar, você não entende nada, não tá falando coisa com coisa, o protetor tem que estar aí, tem que ficar aí mesmo, e ponto final. Não, não é, pessoal, eu não concordo. Aqui, ó, como ele dificulta a ventilação do motor, ok? Prejudicando aí a refrigeração do óleo, tá? Do óleo de câmbio também, ok? E o escapamento ali, ó, em vez de ele dissipar calor, aqui, ó, ele tá bloqueado aqui, ó, ele tá tampado aqui. Desculpa que tá escuro aí, pessoal, tá? Ó, mas o escapamento tá bem aqui. E aí os gases, né, do escapamento que vão por dentro da tubulação aquecem o escapamento. Escapamento quente, ele precisa dissipar esse calor. Só que aí eu tenho uma chapa aqui, ó, não deixando com que o escapamento dissipe esse calor. Então esse calor excessivo gerado aqui pelo cano de escapamento, ele fica aqui junto com o cárter do motor. Deixa eu assim ficar melhor de entender. Então, ó, o cano de escapamento aí, ok? Ó, o cárter do motor aqui e ó, o protetor aqui, ó, prejudicando a refrigeração do óleo que está dentro do cárter aqui, ok? Então a ventilação que vem aqui por baixo do carro, ela ajuda na refrigeração do óleo ali, inclusive do óleo de câmbio. Aqui, ó, o câmbio aqui, ó, ok? Então é importante ter essa refrigeração aqui embaixo. Aumenta a vida útil do motor do teu carro, ok? O protetor, eu considero ele necessário quem pega muita estrada de terra, mora em lugar aí onde não tem asfalto, ok? Aí eu considero importante. Pô, Max, mas tá pegando aí o protetor de cárter, né? Você viu aí, se não tivesse ia pegar aqui e ia estragar o carro. Não, pessoal, o protetor de cárter ele fica bem abaixo, tá?
aqui do ângulo do para-choque, olha como que ele fica, ó. Então ele fica pegando em tudo que é lugar. Quantos carros aí, eu já removi o protetor de cárter aqui na oficina e o cliente falou que parou de pegar a parte de baixo do carro, que ele tinha uma reclamação com relação a pegar a parte de baixo do carro em várias lombadas, valetas, né? Uma série de lugares aí. Depois que removeu o protetor, parou com esse problema. Por quê? Porque tem um projeto aqui, o protetor de cárter, ele acaba ficando fora desse projeto aí. Olha a altura que está o cárter lá e a altura que está o protetor aqui. Ok, pessoal? Então, assiste o videozinho lá, fica melhor para entender. Ok? Então, vou resumir aqui essa parte do protetor de cárter. Referente à suspensão aqui, no sentido de revisão, essa suspensão a gente sabe que ainda é nova. O carro tem 2 anos de uso, 15 mil quilômetros. O que garante o bom funcionamento da suspensão e a durabilidade dos componentes, pessoal, é o serviço de alinhamento e balanceamento. Tá? O ideal é fazer aí a cada 6 meses, tá? 2 serviços por ano, tá? Ou a cada 10 mil quilômetros. Esse é um prazo ideal aí para você fazer o serviço de alinhamento e balanceamento. Conservando o alinhamento e balanceamento, você tem uma boa autonomia do conjunto de suspensão. Todos os componentes, amortecedor, terminal e uma série de outros componentes aí, ok? Então esse é o segredinho aí para você ter uma boa autonomia. A manutenção da suspensão é o alinhamento e balanceamento dentro de 6 meses ou 10 mil quilômetros. Esse é o prazo. Como esse carro fez um alinhamento e balanceamento comigo aqui com 12 mil quilômetros e agora a gente está com 15 mil, ou seja, tem 3 mil quilômetros. Então não venceu nem por prazo e não venceu também por quilometragem. Então hoje eu não vou mexer aqui com alinhamento e balanceamento, porque já foi feito esse serviço aqui com a gente. Beleza, pessoal? Eu vou na sequência. Bom, aqui na parte do motor, pessoal, para agilizar, eu já adiantei todos os serviços. Eu queria falar mais, mostrar mais, mas devido ao tempo, tá? Devido à bateria aqui também do meu aparelho, eu falo mais do que o homem da cobra. Então não dá para mim falar tudo, mas vão assistindo os meus vídeos aí no meu canal. É importante, é interessante, vale a pena porque eu passo muita informação, muita orientação referente a essas manutenções, tá? Então, para adiantar, eu já montei aqui o jogo de vela. Aqui tá com um jogo de vela novo da NGK, eu vou explicar por quê. Já instalei o filtro de ar novo aqui, eu coloquei um filtro de ar da Fran, vou explicar por quê. Limpei a caixa do filtro, instalei um filtro de ar novo e coloquei o líquido de arrefecimento aí, ok? Até a marca aqui do nível, o nível dele é aqui. Foi isso que eu fiz, vou explicar também referente ao produto que eu coloquei aqui, qual foi, tá? E proporção e tudo mais, já vou falar também. E efetuei, pessoal, uma limpeza aqui no motor. Lembra que estava bem sujinho aí, estava cheio de pó. Olha como é que ficou legal, ficou bacana. Max, como é que você limpou aí? Pessoal, eu utilizo o ar comprimido aqui, ok? E uma pistolinha com ar comprimido, aonde ela joga vamos dizer assim, que um vapor de água, ok? Não é aquecido, não é nada. É uma pistolinha, um gatilho, e ela joga água. Aqui é uma poeira só, não tem graxa, não tem vazamento de óleo, não tem nada. Então esse vapor de água que eu vou jogando aqui, ok? É como se fosse uma neblina, ele vai removendo essa poeira que vai juntando aqui no motor, tá? O que eu não aconselho é jato com aquelas máquinas VAP, ok? Tem até o desenho aqui, ó, tá? Do gatilho, uma máquina VAP aqui indicando que é proibido, ok? Então esse tipo de limpeza com máquina VAP não é aconselhado, tá? Não está dizendo aqui que não é para usar água, mas sim o desenho da máquina VAP aqui, ok? Então você utilizar a água aqui, né, mas sem usar a máquina VAP, da forma que eu utilizo aqui, não há problema nenhum, até porque é feito um teste na fábrica lá, junto com o fabricante do carro lá, onde esse motor ele é colocado numa situação onde eles jogam água aqui o tempo todo, né, e o motor funcionando ali para verificar se há falha de vedação em algum componente, né. É assim que funciona o teste lá na fábrica com relação à vedação, a esses componentes. Porque senão você pegaria um lugar com umidade, alguma coisa desse tipo, um pouco de água, o motor pararia de funcionar, ok? Então eu efetuei aqui uma limpeza com ar comprimido, depois passei esse espécie de vapor de água aí para fazer uma limpeza, não usei nenhum produto químico, e depois sequei com ar comprimido mesmo, ok?
Não há problema nenhum, sempre fiz isso aqui, não tem problema nenhum fazer dessa forma, ok? Não pode aplicar produtos químicos, máquina VAP, esse tipo de situação, beleza? Então só registrando aqui porque eu preciso entregar o carro para o cliente. Efetuei a aplicação do óleo, utilizei o óleo SAI 5W30 com uma carga de aditivo SN. Qual óleo que eu utilizei? Pessoal, eu utilizei aqui, ó, o óleo da Castrol, tá? Esse aqui que é o Castrol Magnatec Start Stop. Por que eu usei o Castrol Magnatec? Porque ele já tem na fórmula dele o condicionador de metais, ok? É um excelente óleo esse óleo aqui, tá? E a carga de aditivo dele é SN, e ele é um 530, como tá pedindo aqui, ok? 100% sintético. Prazo de substituição desse óleo, 5.000 km ou 6 meses, ok? Mesmo sendo um óleo sintético. Por quê? Porque o cliente faz uso em condições severas. Esse é o prazo. Poderia aplicar um outro óleo, um Lubrax, um Shell, Elion YPF. Poderia aplicar um óleo da Valvoline, né, da Avoline, na verdade. Tem o Valvoline e tem o Avoline. Poderia aplicar, pessoal, não há problema nenhum, desde que você se atente para classificação SAI, que no caso desse carro aqui ele pede um 5W30. E a carga de aditivo, uma carga SN, ok? E aí você pode aplicar o condicionador de metais, né, no motor. À parte, temos aí o Militec e outros condicionadores de metais aí, ok? Aqui a Castrol já desenvolveu na fórmula dela o condicionador de metais, ou seja, esse óleo ele supera a necessidade do motor, né? É um óleo que vai além da necessidade aqui do motor do carro. Por isso que eu fiz a aplicação. Por quê? Porque ele é um óleo com uma boa característica aí, tá? Não vou ficar explicando também muito sobre óleo, falando sobre óleo, porque senão vão falar, você está fazendo propaganda do óleo da Castrol Magnatec. Não é, pessoal, quando o produto é bom, eu recomendo o óleo da Castrol Magnatec, conheço a Castrol, né, e entendo um pouco sobre o óleo. Tem gente que vai falar assim, não, mas eu prefiro o óleo da Motul, porque o óleo da Motul tem uma base diferente, o óleo da Motul é um óleo importado, e um monte de outras coisas, pessoal. O óleo da Motul também é muito bom, assim como o óleo da Castrol também é muito bom. Vamos estudar um pouquinho o assunto mais aprofundadamente, para entender os porquês, ok? Falei aí sobre o óleo, filtro de ar, filtro de combustível, tudo que precisava falar aqui no Onix. Agora é só entregar o carro aí para o cliente, ok? E aguardar aí novos prazos aí para efetuar novas manutenções. A próxima aí vai ser o freio que a gente vai fazer. Eu já vou agendar com o cliente para, acho que para a semana que vem, porque não vai dar para ele esperar muito, para a gente fazer a substituição do freio e do fluido de freio. O procedimento aqui vai ser o mesmo procedimento que está no videozinho aí que eu já falei para vocês. Vai ser exatamente o mesmo procedimento. Então eu não vou registrar o procedimento de substituição de pastilha e disco desse carro, porque eu já tenho um vídeo aí no canal, porque senão fica chato, fica cansativo, ok? Na sequência desse vídeo aqui, pessoal, como o carro já vai embora e eu vou deixar para falar amanhã, eu vou falar aqui sobre as velas, tá? Opa, caiu a embalagem aqui, deixa eu pegar. Eu vou falar sobre as velas de ignição usadas que eu tirei aqui do Prisma, né? Então eu vou falar sobre o desgaste dela, sobre essas velas que estão aqui. O jogo de vela novo tá aqui, ó, BPR7ED, seguindo o que pede no manual do proprietário. Eu tenho o manual do proprietário aqui, então de acordo com o que pede no manual, né, é a mesma informação que tem aqui no site na literatura técnica da NGK. Então a gente tem aqui Prisma, tá aqui, ó, 1.4, deixa eu ver se dá para registrar aqui, Prisma 1.4 SPE, tá? 96 cavalos, 98 cavalos na gasolina, 106 com etanol, desde 2013, BPR7ED, tá? Essa é a vela de ignição, tá? Aplicação original, tá aqui, ó, tá? Aplicação NGK Green. E aí eles têm uma outra... Opa, cadê? Fugiu a vela aqui. Fugiu. Não foge não. Me perdi aqui. Tá aqui. Beleza. Aí vem aqui, ó, a aplicação, se você quiser fazer a aplicação na vela de Iridium, que eu já falei também.
e a abertura do eletrodo 0,9, tá? Eu vou deixar para falar na sequência, pessoal, porque eu preciso de mais bateria aqui para me poder conseguir falar sobre a vela de ignição. Mas quem já me conhece já sabe o que eu vou falar sobre o desgaste da vela de ignição, tá? Eu vou resumir aqui. Essa vela ela tá com um desgaste muito acentuado, porque não pela quilometragem nem por data, mas sim porque o motor ele ficou funcionando muito tempo em regime de talvez marcha lenta, né? Porque pega muito trânsito, e houve-se um desgaste prematuro do eletrodo aqui da vela. Por isso eu estou fazendo a substituição da vela aqui, tá? Ela está com 1,1 milímetros de abertura, é um desgaste considerado já alto, então eu fiz a substituição também devido ao valor da vela. Ela não é uma vela cara, e isso aqui implica muito no funcionamento do motor, gasto aí com combustível e uma série de coisas aí. Quem já me conhece já sabe, tá? Acho que não vou nem precisar dar continuidade no vídeo aí para ficar estendendo muito assunto sobre velas. Quem me conhece já sabe como quando eu pego para falar do componente eu exploro muita coisa referente ao componente aí, então acho que não há necessidade. E aqui no manual do proprietário eles falam referente à substituição do líquido de arrefecimento, que é 5 anos ou 150 mil, e no caso aí, se houver a necessidade de fazer o complemento, para usar o líquido laranja, que no caso é esse aqui, tem esse número aqui, e não misturar com o verde, que é um outro líquido com outro número. Se houver a mistura, vai causar danos aí ao motor do carro, ok? É o que está aqui no manual, tá? Então é importante seguir essa literatura aqui. Tem muita gente que não lê aqui o manual do proprietário e acaba fazendo a aplicação equivocada aí. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, chega de falar sobre revisão de carro seminovo. Enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Os primeiros 40, 45 minutos aí do vídeo, ele foi bem assertivo, né? Depois, como eu tinha que fazer a revisão aí no Prisma, acabou que eu não sei se eu saí um pouco fora do foco, mas aí eu fui mostrando a revisão do carro junto com o que deveria ser feito. Então acredito que não devo ter saído fora de foco aí, ok? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô gravando essa partezinha final aí muitos dias depois que o carro foi embora, então eu acabei dispensando já as peças usadas e uma série de coisas. O que aconteceu é que eu fiquei com pouca bateria, deixei o aparelho para carregar. Conforme eu deixei o aparelho para carregar, a cliente acabou chegando para retirar o carro, então eu tive que fazer a entrega do carro. No dia seguinte eu estava sem espaço na memória do aparelho, tinha outro serviço para ser feito que eu gostaria de ter gravado, e assim vai indo, tá bom, pessoal? Então eu peço desculpa aí se eu não concluí de uma maneira ideal aí. O vídeo ficou até um pouco corrido no finalzinho. Eu queria explorar mais, explicar mais o assunto sobre vela de ignição, mas em outros vídeos meus, eu sei que tem muita gente que não assiste e nem vai assistir todos os vídeos ou cada um dos detalhes dos vídeos que eu posto, mas em outros vídeos, em outros trabalhos, eu explorei bem o assunto vela, falei bastante sobre vela de ignição, o desgaste, o quanto ela afeta no desempenho e uma série de coisas, ok? Então, eu peço desculpas aí se eu não consegui terminar o vídeo da melhor maneira possível. O que mais que eu posso dizer? Também gostaria de ter explorado mais um pouco o assunto sobre líquido de arrefecimento, não foi possível. Queria dizer aí a respeito da mistura. A gente não deve misturar produto orgânico com inorgânico, mas na dúvida, pessoal, pega o número do chassi, compra ali na concessionária e faz a aplicação de acordo com o manual, ok? Dá uma lidinha no manual e faz a aplicação de acordo com o manual aí do proprietário. Eu acho que é só, não tem muito que comentar aí para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido.
tem mais vídeos aí já na sequência, e à medida do possível eu vou tentando abordar melhor esse assunto seminovos, né? Tem muita gente que tem dúvida aí com relação a ter comprado um carro seminovo e o que fazer depois da garantia ou enquanto o carro está na garantia, ok? Vai ter mais vídeos aí mais pra frente e eu vou abordando o assunto aí da melhor maneira possível, beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse trabalho aí, beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço aí.